Fala galerinha, vamos começar agora a nossa aula de acentuação gráfica. É um assunto que também é muito difícil de cair, mas não custa nada, né? A gente está fazendo só esse complemento. Quando a gente vai falar de acentuação gráfica, a primeira coisa que a gente tem que saber, que são alguns detalhes que vão fazer uma diferença enorme. A acentuação, ela se divide em acentuação gráfica e tônica. Por que eu estou te falando isso? Porque assim, você não pode, quando você fala assim, a palavra, por exemplo, casa, ela tem acento tônico? Aí o que muita gente vai dizer? Não. Aí eu vou falar, não, tem sim. Por que eu te falo que ela tem acento tônico? Porque como é que você sabe que a pronúncia é casa e não casar? Você só sabe disso porque a sílaba tônica é o K. A acentuação gráfica é a representação gráfica. Ínterim, rodapé. A acentuação tônica é você simplesmente identificar a sílaba tônica. E que você vai precisar, e muito, da acentuação tônica para você saber se haverá acentuação gráfica. Por quê? David, se eu pegar a palavra casa, casa tem acento tônico? Tem. Eu sei que casa é uma palavra paroxítona. Por quê? Lembra quando você vai pegar uma sílaba tônica de palavra para você identificar? Você só tem 3 posições. Ou a sílaba tônica, ou seja, a mais forte, é a última, ela vai ser uma palavra oxítona. Ou a sílaba tônica é a penúltima, e aí ela será uma palavra paroxítona. Ou a sílaba tônica é a antepenúltima, quando ela será uma palavra proparoxítona. É só depois de você identificar a sílaba tônica, ou seja, de você dizer se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, que você vai identificar se existe ou não acento gráfico. Por quê? Por exemplo, a palavra rodapé, ela é uma palavra oxítona. A sílaba tônica é a última. Ela tem acento tônico? Sim, porque eu identifiquei a sílaba tônica. A palavra casa, a sílaba tônica é o K. Então ela é uma palavra paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima. Você não pode confundir acento tônico com acento gráfico. Acento tônico é você identificar qual é a sílaba tônica. Acento gráfico é você colocar representação gráfica. Mas você só pode dizer que toda palavra que tem acento gráfico tem acento tônico? Lógico. E toda palavra que tem acento tônico tem acento gráfico? Não. Por quê? Essa daqui é uma paroxítona, mas essa terminação não é terminação para acentuar a palavra casa. Porque a paroxítona, quando for acentuada, ela pode ser terminada em R, em X, mas quando a paroxítona for terminada em A, ela não tem acento gráfico. Quando você pega a palavra rodapé, ela é uma palavra oxítona. A palavra oxítona, terminada em E, recebe acento gráfico. Probabilidade. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual é a sílaba tônica, para saber se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Depois, você procura uma regra para saber se ela vai ter o acento gráfico. Probabilidade. Onde está o acento tônico? Qual é a sílaba tônica? É o da. Então ela é uma palavra paroxítona e não tem acento gráfico. Ínterim. Aí eu vim aqui, ó. A sílaba tônica só pode ser essas 3. Uma dessas 3. Não é interim. Então não é oxítona. Não é interim. Então não é paroxítona. O certo é ínterim. A sílaba tônica é a antepenúltima. Então é uma palavra proparoxítona. E a proparoxítona, todo mundo sabe, todas serão acentuadas graficamente. Beleza? Primeiro ponto. Saber que primeira coisa a ser feita é identificar a sílaba tônica de uma palavra. Para você poder falar em acento gráfico, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar a sílaba tônica. Agora que você identificou a sílaba tônica, a gente vai partir para as regras de acentuação gráfica. Quando nós partimos para a regra de acentuação gráfica,
aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos saber as regras de acentuação gráfica. Parte já sei, o acento tônico é importante porque eu tenho que saber a sílaba tônica. Em relação às regras de acentuação gráfica, aí a dica que eu vou te dar é o seguinte. Houve algumas mudanças no acordo ortográfico, todo mundo sabe que já está vigente, e essas mudanças elas fizeram com que a acentuação ela se tornasse ainda mais fácil do que ela já era. Só que vocês vão ter que aprender a deixar de colocar acento em algumas situações que vocês já tinham, né? E por isso que, por ter uma informação diferente, parece que fica pior, mas não é pior. Está bem mais fácil a acentuação. Bom, agora vamos falar de acentuação gráfica. Beleza. Antes de você pensar em acentuação gráfica, você tem que saber que existem duas formas de acentuação. A primeira, o acento tônico e o acento das regras essenciais e o acento de regras complementares. Preste atenção que agora é importantíssimo. Lembra que eu falei para vocês assim, a primeira coisa que tem que fazer é identificar qual é a sílaba tônica? Sim. Quando você identificar que a sílaba é tônica, você vai ter que fazer o seguinte, dizer se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Aí você vai partir para as regras que são essenciais, que são as primeiras regras. É você procurar acentuar aquela palavra por uma dessas três regras. Toda proparoxítona é acentuada. As oxítonas terminadas em A, E, O, em, seguidas ou não de S, são acentuadas. E as paroxítonas terminadas de um monte de coisa, daqui a pouco eu explico, as paroxítonas também serão acentuadas. Caso eu não consiga acentuar, por exemplo, se eu pegar essa palavra aqui, ó, história, ela tem acento, todo mundo sabe disso. Mas como é que eu fiz para acentuar essa palavra? Eu vim aqui e identifiquei a sílaba tônica, ela é uma palavra paroxítona. Ela é uma palavra paroxítona com a terminação A. Ou seja, a paroxítona com a terminação A, ela não recebe acento gráfico, pela regra essencial. Por quê? Quando eu falar em regra essencial, eu só tenho três regras. Toda proparoxítona acentuada, as oxítonas terminadas em A, E, O, em, seguidas ou não de S, são acentuadas, e as paroxítonas terminadas em um monte de coisa, também são acentuadas. Ou seja, eu não consegui enquadrar na regra essencial. Só que existe uma regra complementar que diz o seguinte, tudo bem, a paroxítona terminada em A não é acentuada, mas quando for terminada em ditongo crescente, ela recebe acento gráfico. Então eu acentuei história por uma das regras complementares. Parece que vai doer, mas vocês vão ver que é muito melhor vocês aprenderem assim. Podem confiar em mim. Vamos começar então a estudar as regras essenciais, que são as primeiras regras básicas. Proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima e sempre será acentuada graficamente. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui. Pronúncias erradas. A galera pronuncia prototipo, arquetipo, levedo. Não é. O certo é protótipo, ou seja, a sílaba tônica é a antepenúltima, portanto é proparoxítona e toda proparoxítona é acentuada. Arquétipo é proparoxítona, toda proparoxítona é acentuada. O certo é levedo, de cerveja, é proparoxítona, tem que ter acento gráfico. E o certo, galera, é período. Eu estou fazendo o quinto período de direito. E não como a galera pronuncia período, é período. Ela também é proparoxítona, tá? Além de vocês aprenderem a acentuação, porque assim, se eu já te falar, por exemplo, galera, repare que o problema maior está no acento tônico, está em você identificar a sílaba tônica. Porque eu pego essa palavra aqui, se eu te perguntasse antes qual a pronúncia certa, muita gente iria dizer inteirinho. Mas se eu te disser assim, galera, olha só, essa palavra aqui é proparoxítona. Se eu te disser que essa palavra aqui é proparoxítona, que essa daqui é proparoxítona, que esta aqui é proparoxítona, você concorda que se eu já te disser
que elas são proparoxítonas, vocês já saberiam onde teria que ter o acento? Concorda comigo? Ou seja, o problema não é saber se tem acento ou não. O problema é saber qual é a sílaba tônica. Porque se eu te afirmei que é proparoxítona, aí claro, você já sabe o seguinte, a sílaba tônica é antepenúltima. Então não pode ser arquetipo, tem que ser, não pode ser prototipo, tem que ser protótipo, tem que ser arquétipo, tem que ser lévedo. Eu já estou te afirmando que são palavras proparoxítonas. Depois que eu te afirmar isso, que elas são proparoxítonas, aí mole. Por quê? Você sabe que em relação à regra de acentuação, todas são acentuadas graficamente. Beleza? E as oxítonas, todas são acentuadas? Não. Primeiro, onde está a sílaba tônica de uma palavra oxítona? Sempre a última. A sílaba tônica é sempre a última. Então, quando eu falo, por exemplo, aqui, não é sofá, é sofá. Não é me dá 2 cafés, é cafés. Também, vovó ou vovô, a sílaba tônica é a última. E aí, vamos lá. Todas as proparoxítonas são acentuadas. E as oxítonas? Não, não são todas. As oxítonas são acentuadas quando elas terminam em quê? A, E, O, em, seguidas ou não de S. Então você vem, sofá tem acento gráfico, cafés tem acento gráfico, também tem acento gráfico, vovó tem acento gráfico. São acentuados monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidas ou não de S. Olha só, isso aqui está errado, tá? São acentuados monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. O EM é terminação de oxítona, tá? A regra, ó, vó tem acento gráfico, é um monossílabo tônico. Agora, quando você fala assim, bem, é um monossílabo tônico, mas terminado em EM. O monossílabo tônico terminado em EM não tem acento. As regras das oxítonas e das monossilábicas são muito parecidas. O A, E, O, seguido ou não de S, é tanto de monossílabo quanto de oxítona. Sendo que no oxítona, além dessas 3, você tem também a terminação EM. Beleza? Vamos lá. Então, bem não tem acento gráfico. Lógico que, preste atenção, a palavra monossilábica, ela só pode ter uma sílaba. Isso é óbvio? É óbvio. A palavra monossilábica só tem uma sílaba. A definição de oxítona é o seguinte, a sílaba tônica é a última. Então, para e pensa. Uma palavra para ser oxítona, ela tem que ter, no mínimo, 2 sílabas. A palavra oxítona, no mínimo, 2 sílabas. Porque se você falar que a última é a mais forte, você só tem uma mais forte se você tem uma mais fraca. Então, toda palavra para ser oxítona tem que ter, no mínimo, 2 sílabas. A palavra monossilábica só tem uma sílaba. E a regra das oxítonas e das monossilábicas, elas são parecidíssimas. Sendo que para as oxítonas acrescenta-se o EM. Beleza? Bom, vamos lá. Cuidado, por exemplo, que vocês podem encontrar uma confusãozinha. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Calma aí, deixa assim. Vamos lá. Agora, olha só. A regra das paroxítonas. As paroxítonas são acentuadas quando terminarem em. Eu até deixei pontinho, pontinho. Você tem uma porrada de terminação. Só que vocês vão gravar a terminação da paroxítona como o contrário das oxítonas. Como assim? Se uma palavra for oxítona, ela tem acento gráfico se ela terminar em A. E, O, em, seguido ou não de S. Se uma palavra for paroxítona, ela não é acentuada quando ela termina em A, E, O. Não entendi. Olha só.
Casa é uma palavra que termina em A. Sofá termina em A. Sofá é oxítona, que a sílaba tônica é a última. Casa é paroxítona, porque a terminação é penúltima. Quando você pega sofá, você sabe que a oxítona terminada em A tem acento gráfico. Então o que você sabe? Que quando a paroxítona terminar em A, ela não tem acento gráfico. Quando você pega a palavra cafés, ela termina em E. Quando você pega a palavra parede, ela termina em E. Só que café é oxítona. E a oxítona termina em E, seguido ou não de S, né, tanto faz, tem acento gráfico. Então o E é terminação de oxítona. Então ela não é de paroxítona. Por isso quando você fala parede, é uma paroxítona. Só que a paroxítona terminada em E. Paroxítona terminada em E não tem acento gráfico. David, eu ainda não entendi. Quando você fala assim, por exemplo, vou tomar um litro de coco. Coco é paroxítona. Vovó é oxítona. Vovó é oxítona, termina em O. As oxítonas terminadas em O não tem acento? Sim. Então, quando for paroxítona terminada em O, ela não tem acento. Ou seja, quando que uma paroxítona tem acento? Pela regra essencial. Sempre que ela não terminar em oxítona. Quando a paroxítona for terminar em I. Se a paroxítona terminar em I, ela tem acento gráfico. Se a paroxítona terminar em se a paroxítona terminar em X, ela tem acento gráfico. Se a paroxítona terminar em EM, aí ela não tem acento, porque a M é de oxítona. Ou seja, você só precisa, na verdade, gravar uma regra. Por quê? Ó, todas as proparoxítonas, elas são acentuadas graficamente. Ponto. As paroxítonas são acentuadas quando terminarem em quê? A, E, O, em seguida não de S. E as paroxítonas quando terminarem em não A, E, O, E, M, N, S. Seguido não de S. Ou seja, a regra é a exclusão das outras. Então, paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima e será acentuada quando terminarem em qualquer coisa diferente de A, E, O, em, seguidos ou não de S. Então vamos lá. Isso é para você não precisar gravar, né, galera? Por exemplo, táxi é paroxítona. Termina em I. É diferente? É, tem acento gráfico. Álbuns é paroxítona. Termina em US, U em S. É diferente? É, então tem acento gráfico. Agora quando você fala parede, é paroxítona. Só que ela é paroxítona com terminação E. Aí essa não vem, porque terminação E só acentua oxítona. Quadro é paroxítona, mas termina em O. O é terminação de oxítona, ou seja, como paroxítona ela não tem acento. Agora quando você fala assim, bíceps, é paroxítona. A terminação PS não é de oxítona. Se não é de oxítona, ela é de paroxítona. Roda é paroxítona. A terminação é A. Paroxítona como essa. Só que aqui a terminação é A. A terminação A é de oxítona. Se é de oxítona, não é de paroxítona. Então não tem acento. Entenderam o que eu estou falando? Ou seja, você acentua a paroxítona quando ela não terminar em A, E, O, em seguida ou não de S. Porque se você for olhar um livro, tradicionalmente, eles vão dizer o seguinte: as palavras paroxítonas são acentuadas quando terminarem em X, I, PS, uma porrada de terminação, terminar em R. Só que aí você pega, por exemplo, eu vou pegar a palavra caráter. Caráter, beleza. Só que você não precisa ficar gravando, terminado em R, terminado em PS, em tal, você precisa saber só isso. O caráter é paroxítona. Ela é uma paroxítona com a terminação R. Terminação R não é de oxítona, então ela é de paroxítona, por isso tem acento gráfico.
Aí agora eu vou chamar a atenção para isso daqui, ó. A escrita de hífen é assim. Cuidado para você não confundir. Olha só. Hífen é paroxítona. A terminação de oxítona é EM ou ENS. EM ou plural, ENS. EN não é terminação de oxítona. Se você colocasse assim, por exemplo, item, a escrita é assim, paroxítona. Essa paroxítona termina em EM. EM é terminação de oxítona. Então aqui não tem acento grave. Mas quando você pega hífen, a terminação de hífen é EN. Se é EN, tem acento. Por quê? A terminação de oxítona é EM ou ENS. Logo, aqui não tem acento. Hífen tem acento. E se eu colocasse hífens, teria acento? Não, porque aí seria uma paroxítona, aí sim teria terminação de oxítona, ou seja, o plural hífens não tem acento. Hífen tem. Beleza? E aí outra observação seguinte, antigamente, galera, tudo isso daqui tinha acento. Os hiatos EE, OO, de voo, enjoo, magou, tudo isso antes era acentuado graficamente. O, EE. Só que agora não tem mais acento. E por que eu disse que ficou melhor? Porque a gente consegue enquadrar nessa mesma lógica. Porque olha só, vem é paroxítona. Creem é paroxítona. A terminação é M, é terminação de oxítona. Então ela realmente não é para ter acento. Pelo, antigamente você tinha, se fosse o substantivo, era com acento circunflexo. Se fosse o pelo cabelo, era com acento circunflexo. Se fosse a preposição, não tinha acento. Se fosse o significado de cortar, pelar, eu pelo o seu cabelo, teria que ter acento. Só que não tem mais. Aí você, por que não tem? Porque olha só, é uma paroxítona com terminação de oxítona. Então não tem acento. Magou, paroxítona, com a terminação O, não tem acento. Magou, é paroxítona, com a terminação O, também não tem acento. Por isso que eu estou te falando que o novo acordo ortográfico, ele ajudou e muito. Ajudou bastante. Por que ele ajudou bastante? Porque aqueles acentos diferenciais que eram infinitos, eles se reduziram muito. O por continua com acento, a gente vai falar depois. O pode também tem acento ainda, permanece. Só que você saiu assim de, sei lá, 200 para 5. Então melhorou bastante. Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai para regras complementares. Aí vamos entender as regras complementares. Olha só. Antes, deixa eu te pegar um exemplo aqui bem fácil. Ó. Relógio, ela é uma palavra paroxítona. Fáceis é uma palavra paroxítona. Solitário é uma palavra paroxítona. Telescópio é uma palavra paroxítona. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar isso. Qual é a sílaba tônica? Aí depois que você identificou a sílaba tônica, qual é o próximo passo? É você chegar e falar assim, agora que eu identifiquei a sílaba tônica, eu vou tentar enquadrar na regra essencial. A regra essencial só tem 3. Quais são as regras essenciais? Toda proparoxítona é acentuada. As oxítonas terminadas em A, E, O, em seguidas ou não de S, são acentuadas. E as paroxítonas que não terminam em terminações de oxítona, são acentuadas. Quando eu chego aqui, eu pego, por exemplo, relógio, eu vejo que é uma paroxítona terminada em O. Solitário é uma paroxítona terminada em O.
telescópio é a paroxítona terminada em O. Pela regra essencial, elas não recebem acento gráfico. Aí eu vou olhar se tem alguma regra complementar. E eu tenho 3 regras complementares que são importantes. Uma que não sofreu mudança nenhuma com acordo e 2 que tem a ver com acordo ortográfico. Essa daqui é o seguinte: você não acentua a paroxítona terminada em O. Porém, você tem uma regra que manda que você acentue a paroxítona que terminar em ditongo. E quando você fala fáceis, relógio, solitário e telescópio, são paroxítonas que terminam em ditongo. Então, elas têm acento gráfico por esse motivo. Ou seja, não há uma regra essencial que justifique esse acento. Quando eu falar em regra essencial, associe só aquelas 3. Mas há uma regra complementar que fala para eu acentuar isso daqui. Beleza. Aí você foi lá e acentuou relógio. Você nunca poderia dizer que caráter, por exemplo, é acentuado por ser... Ó, eu peguei 2 táxis. Isso daqui tem acento pelo mesmo motivo de fáceis. Porque as 2 terminam em IS. De jeito nenhum. Por que você não pode confundir isso? Porque a primeira coisa você tem que saber o seguinte: ela é acentuada pela regra complementar ou regra essencial? Quando você fala caráter, táxi, essas 2 palavras aqui são acentuadas com base em uma das regras essenciais. Paroxítona terminada em R e paroxítona terminada em S. Aqui você não tem essa regra essencial. Ou seja, se não há regra essencial aqui, nunca o acento gráfico vai ser pelo mesmo motivo, que é uma das coisas que eles gostam de cobrar, quando eles cobram a acentuação gráfica. Embora raríssimas vezes isso caia, quando cai eles gostam de perguntar assim: tem acento gráfico pelo mesmo motivo? Não pode ser pelo mesmo motivo. Por quê? A acentuação daqui é complementar, a acentuação daqui é essencial. Entenderam? Vamos lá. Aí eu coloquei aqui um OBS, que é o maior perigo de acentuação gráfica, é quando ele trabalha com esse tipo de questão aqui. O maior perigo é isso aqui. Quando você pega a palavra carência, história, médico, até, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é pensar nessas palavras. E aí o cara pega e joga uma questão assim: marca opção abaixo que a palavra só existe com acento gráfico. Aí o aluno olha e ele já associa a carência. Ele já olha e associa história, ele já olha e associa médico. E aí qual é o problema que vocês têm que ter com isso daqui? Olha só. Quando você fala carência, existe carência, só que você também tem o verbo carenciar. Então existe também, por exemplo, se for conjugar o verbo carenciar, ó, ele carencia de amor. O professor de história, o que o professor de história faz? Ele historia. Aí já seria uma paroxítona, terminada em A. O médico faz o quê? Ele medica. Então quando você olha essa palavra aqui, essa palavra aqui, ela tem acento gráfico de forma obrigatória? Não. Se você pensar no profissional, você pensa nisso daqui, médica. Mas, o que o médico faz? Medica. Aí quando você pega o verbo medicar, ele não tem acento gráfico. O até é a preposição. Só que você tem também o verbo atar. O atar, se conjugado no presente do subjuntivo, o a vira é, não é isso? É que eu ate. Existe também isso. Ou seja, existe o até e existe o ate. Existe o médico e o medica. Existe o história e o historia. Carência e carencia. Quando você encontrar uma questão que o cara falar sobre isso, marca do seu abaixo que o acento gráfico é usado de forma obrigatória, ele vai te botar em cima de uma dessas armadilhas aqui, que você tem que conhecer. Beleza? Bom, a gente tem mais 2 regras complementares, que aí a gente tem uma observaçãozinha a ser feita por causa do acordo. Aí sim o acordo deu uma sacaneada na gente, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos terminar esse bloco
que aí no próximo bloco a gente vai trabalhar com as regras dos ditongos abertos, OI, EL e EI, e os hiatos I e U, além de a gente fazer exercícios e trabalhar o restante das regras, valeu? Vou falar de acento diferencial, claro, mas isso aí nos próximos capítulos. Um abraço.